Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nené. Hoje eu estou com um amigo que eu conhecia há mais de 20 anos atrás. E ele foi um empreendedor que revolucionou um mercado que na época a gente chamava de tin, né? Porque tinha a folha tin. Aqui no Rio Grande do Sul tinha o Kazuca, né? E esse cara resolveu fazer uma revista em Santa Catarina, Paraná, It's, que revolucionou o mercado, que hoje nós chamaremos de geração Z, né? Beta Z, né? E que foi um sucesso total. Mas ele sempre foi um cara que nunca teve contente com aquilo que fazia. Sempre foi migrando. Trabalhou muito com a família Petrelli, e trabalha hoje ainda com a família Petrelli. Teve muito tempo, quase 10 anos no Paraná, com um cara que eu também admiro muito, que é o Leonardo Petrelli. E hoje ele está com um outro grande amigo, que é o Marcelo Petrelli. Ele diz que ele é CEO. Na verdade, não é CEO, ele é dono de duas grandes empresas, a New Digital e a Premium. Por que essa virada? Por que essa necessidade de fazer tudo isso? Por que essa tua necessidade de estar sempre se reinventando? Bom, Nené, obrigado aqui pelas palavras, né? Gosto muito aqui do nosso poeta aqui conterrâneo, estava falando para ti, né? Eu gosto muito dessa frase dele que fala o passado às vezes nunca reconhece seu lugar, né? Está sempre presente. E eu fico muito feliz que o passado tenha nos unido e a gente tenha permanecido também nesse tempo aqui. Nené, algumas mentes são inquietas, algumas fomes são maiores do que a de outros. E essa é a minha questão de uma mente curiosa e de buscar o novo e principalmente superar alguns limites meus sempre fizeram parte de mim. Então acho que isso aí foi um caminho muito pessoal, embora às vezes seja até exaustante para a gente mesmo que busca, né, esses caminhos, né? E todo mundo tem vários papéis, né? Eu esqueci de dizer que tem um gaúchinho, né? Também sou daqui, né? Sou daqui de Porto Alegre, voltou a casa, né? Mas a gente acompanha vários outros empreendedores, vários outros empresários, né? Então, assim, sempre tem essa busca, né, dessa excelência, dessa performance de tu te superar. E lógico que tudo isso tem um preço, mas eu acredito muito que se for para um propósito, uma questão de conhecimento, sempre vale a pena isso. Essa semana eu vi um post teu da tua visita que tu fez ao Google, né? Pois é, assim, o Google é o ecossistema, é o player maior desse ecossistema digital. Não tem outro maior do que eles, bem nesse segmento do que a gente faz. E eu tô falando aqui da Premium, né, da Premium Ads. Tu não ficaria bravo se eu dissesse que o Google é um predador? Hoje a gente fala nesse linguajar que ele é o frenemy, né? Ele é um amigo e inimigo ao mesmo tempo. Depende do lado da mesa que tu sente. Só que hoje essas relações elas acontecem com uma maior frequência, né? Então a gente aceita o tamanho deles e depende do lugar realmente da mesa com que tá. Ele pode... Eu brinco que ele é um elefante numa sala, né? Se ele se mexer, ele pode machucar muita gente. Mas a gente tem que se relacionar e eles são também hoje o nosso maior produto e parceiro, né? Tanto na Premium quanto na Digital View. Então eu acabei em 2016 saindo dessa parte física de revista, até da televisão, que a gente tinha um programa que veiculava no Paraná e Santa Catarina, como os gaúchos estão me vendo aqui, era uma espécie do Patrola lá, que era a It's na TV, ganhou vários prêmios lá, muitos adolescentes participaram na mini novela, que hoje tem vários influencers que passaram por esse programa, né? Vários, tem a Thalita Pimentel, tem a Kalinka Schutel, que estava na Band, foi pra Globo, nossa, saiu o Fio Correia, que é um grande produtor hoje, enfim... Foi um celeiro de muitas pessoas que passaram por essa escola lá que a gente desenvolveu. Mas o digital começou nessa questão
Foi até uma conversa com outro gaúcho daqui. Eu me lembro que eu tava para fazer, eu falei, pô, quero pivotar aqui de carreira. Eu liguei pro Marcelo Aimi, que hoje tá aqui na Secom. E aí falei, pô, o que tu acha? Ele, pô, vai pro digital, né? E aí eu comecei no digital, então essa brincadeira, o primeiro passo, né, uma caminhada começa com os primeiros passos. Então, lá atrás, em 2016... Marcelo já estava em agência? Ele estava na Conjunto naquela época, com o Rei. E ele me deu esse toque, eu estava morando em Floripa. E eu falei, pô, legal. Aí comecei a entrar nesse ecossistema. E aí fui tocar como publisher, né? Comecei a ser o primeiro diretor lá do RIC.com.br, que era o portal da Record de Santa Catarina. E nisso daí acabei indo para Premium, que daí hoje virou uma empresa muito grande. A sede dela agora não está mais em Maringá, está em Singapura. Então fica todo mundo convidado, né? Para quem for para Singapura tomar um café conosco lá. Se for, avisem. A gente acha um café. Ou em Hanoi, que fica a parte do escritório. Todo mundo que vai a Singapura não quer voltar, né? Mas é difícil tomar cerveja lá. Sério? Porque é $18 uma long neck. Então fica um pouco complicado, né? Tu tomar muitas long necks lá. Sim, mas fuma, uma cigarro tá $30. Então, é um bom lugar para tu ir se tu quiser deixar de tomar cerveja e parar de fumar parar de fumar, né? É um bom lugar. Então a gente começou a ir para lá, né? E começamos a entender um pouco desse universo de monetização de portais, né? Então, como é que um portal se mantém? Então a gente tinha venda direta e tinha programática. Há 10 anos atrás era um outro mercado. Era uma outra questão, até os empreendedores, os donos de veiculação não entendiam muito bem. Ainda tem muito mercado que não entende. E aí nessa visita no Google, foi para falar um pouco disso, de um projeto que a gente está idealizando, está conversando aqui no Rio Grande do Sul, sobre, o nome dele é Alerta RS. Então a gente está vendo alguma situação para ajudar também nas questões de alertar aqui a população quando tem algum evento climático, né, dentro das mídias, né? Sabe o que me surpreendeu? Nós estávamos num evento semana passada sobre os resultados de audiência de Copa do Mundo. Que essa Copa do Mundo foi a Copa do Mundo mais diferenciada de que nós assistimos. Pelo número de países, pelo número de países onde ela foi disputada, né? Por ser disputada nos Estados Unidos, que neste momento é extremamente conflitante. Sim, sim. Mas que vários veículos se salientaram, principalmente o YouTube, por causa do seu casé da vida, né? Sim. Né? Claro que ele transmitiu 100 e poucos jogos, os outros só fizeram 50 e poucos. Então nós estávamos nesse evento e de repente 20 para as 21, 20 para as 8h40, 20h40, saiu um alerta vermelho em quase todos os celulares. Sim, sim. Tá vendo, cara, e foi impressionante. Funcionou mesmo. Todo mundo ficou abismado com aquilo, porque ninguém tinha, não sabia ou não teve esse costume de ver esse tipo de coisa, dizer assim, até porque esse assunto é muito... nos Estados Unidos, se tu erra o tempo, tu é preso. Sério. Sai de guarda-chuva hoje, se não tiver chovendo, tu sai de guarda-chuva, tu pode processar o cara que te disse isso. Aqui, sai de guarda-chuva, sai de galosha, dá na mesma. Mas parece que a coisa está ficando séria e eu acho que está ficando séria. Está abordando... A gente está, enfim, levando essa ideia, né? É um projeto ainda, mas a gente levou isso lá para o Google. Né, esse é um projeto que iniciou dentro da Secom, aqui no Rio Grande do Sul, e aí com a Digital View, com a Premium Ads, né, porque a gente hoje tem um grande acesso lá ao Google, né, a gente está lá com... A Premium Ads é uma DCPP, uma Google Certified Publisher Partner, e a Digital View... Explica. Esse Google Certified Publisher Partner tem vários programas de partner dentro do Google, mas o de Publisher, ele é uma certificação um pouco diferente daquelas questões de Google Ads, de operação de plataformas. A gente também, na Digital View,
a gente é Google Marketing Platform, então a gente é um especialista certificado. Mas o Certified Partner de Publishers quer dizer que a gente pode monetizar, levar dinheiro que tem dentro do Google até os portais. Então a gente tem muito acesso lá, ficamos muito tempo, e o David Hyman, que é o líder dos publishers do Brasil, ele estava no Katrina, se eu não me engano, em 2004, se eu não me engano, porque ele é um americano que mora aqui no Brasil, e ele se sensibilizou muito com o tema. E dentro do Google tu tem várias verticais, né? E o Rio Grande do Sul hoje, se eu não me engano, ali pelo que eu vi das notícias, é o líder número 1 em tornados no Brasil, né? Então o Rio Grande do Sul, sim, a gente está num estado com muita história e com muitos pioneirismos, né? E esse daí não é um bom. Então isso daí, aí até a gente com algumas informações já acontecia há muito tempo, só que a gente não tinha a informação. Hoje, com todos esses dispositivos, a gente consegue conectar. E aqui eu acho que um dos grandes desafios é que a gente não tem uma educação para isso, porque é novo esses eventos climáticos aqui pra gente. Então muitas vezes a população vê aquilo e fala, pô, não sei se é isso. Eu estava aqui em 2024, né, numa das minhas visitas para cá, cheguei aqui dia 30 de abril e estava querendo voltar dia 2 e não voltei, né, fiquei aqui. Então é óbvio que o povo gaúcho, ele tá mais machucado do que o restante do Brasil. Então acho que é muito legítimo estar sendo criado uma questão aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que esse projeto, ele é sem bandeira. Não é uma questão ideológica. Perfeito. É uma questão que, independente do partido, independente do governo que está sendo criado ou não... Ele é apolítico. Ele é apolítico e ele tem que permanecer isso, porque é uma questão que, independente da classe, independente do credo, ele vai participar da comunicação. Então, eu estava lá para apresentar esse projeto para eles, para falar assim, olhem o Rio Grande do Sul, e com todo esse ecossistema de mídia que vocês têm, o que vocês podem apoiar o Rio Grande do Sul para fazer uma comunicação, que um alerta, que hoje o que vocês receberam ali sai direto ali, né, via broadcast do celular. O que com todo o ecossistema de mídia que o Google tem, como é que dá para ajudar a população do Rio Grande do Sul a se informar melhor, a entender que esses impactos aí de mídia todo pode chegar a essas informações para dizer, opa, a sua região pode ser afetada. Então foi esse projeto que eu enderecei lá e que a gente começou a conversar e que eu acredito muito que vai ter desdobramentos positivos aqui para o Rio Grande do Sul. Tu fosse em caráter da tua empresa ou também falar em nome do Estado? Não, fui da minha empresa, né, um projeto do Estado, e eu dei com a minha empresa, com esse relacionamento com o Google, estou tentando criar essas pontes, essas conexões para trazer isso para cá. E como é que foi a reação? Não, exatamente pelo fato do David... O assunto é novo para eles? Não? No Brasil, é muito novo, né? O que a gente está querendo propor aqui, inclusive a gente quer propor uma rede SOS de ajuda, que significa o quê? Tem muitos sites no Rio Grande do Sul que atendem micro-regiões e micro-locais, que não tem, às vezes, um acesso muito grande de YouTube, um acesso muito grande, às vezes até de uma rádio ou até de uma televisão. Sabe que está se discutindo, está se discutindo muito que nós temos dois Brasis, né? O Brasil com Z e o Brasil com S. Né? O Brasil com Z é esse que tu está falando, de que tem todas as possibilidades, de que tem tudo à sua mão. Né? O Brasil com S é aquele que só tem TV, que só tem rádio, que só tem uma mídia exterior. Sim, sim. A informação não é esse conjunto todo que tu fala que tu tem no Brasil com Z. Sim. De São Paulo, sim, Porto Alegre, Porto Alegre. Mas a gente vê que tá muito longe esse Brasil com Z ainda, mas ele já é possível. E aí a gente vê que muitas dessas mídias, porque o mercado ele mudou um pouco, né? A gente está discutindo muito o mercado da atenção. Não basta só tu ter uma tela e transmitir um conteúdo, tu precisa ter atenção. E a atenção, querendo ou não, ela está nos dispositivos móveis, e ela está nos canais de streaming, ela está nas questões de TV conectada, elas estão lá. Mas, para voltar aqui nessa rede SOS, tem muitos microportais ou microagentes que têm algum canal digital, mas que não tem um sistema que ligue tudo isso. Uma das únicas empresas que tem esse sistema que já funciona é o Google. E a gente, daí com o Premium, acaba, vamos dizer assim, pavimentando tudo isso quando a gente, por ser certificado,
leva lá toda a tecnologia, implementa no portal, dá treinamento, dá consultoria e deixa ele participante dessa rede. O que a gente pretende é que o governo, com um clique, conecte todos esses inventários que hoje estão cinzas numa mesa. Certo. E se ele conseguir comunicar uma vida a mais, já é um saldo muito positivo numa questão de evento climático. Dentro do Google tem muitas áreas, tem uma área de evento climático lá, e tem, enfim, várias questões. É um projeto que a gente está iniciando as conversas, mas eu acho que tem tudo para dar certo e convido depois aí o pessoal aqui da tua audiência, né, da audiência aí de publicitários, de empresários, se quiserem fazer o contato comigo aí para entender mais. E na iniciativa privada que tem mais... Isso seria em termos públicos, né? Sim. Em termos de satisfazer a população e nos dar mais segurança, que é uma coisa que nós necessitamos. Sabe que antes, eu vou abrir um parênteses, eu discutia muito quando a campanha pós-enchente, né, se falava muito em reconstrução. E eu teimava dizendo que reconstrução é fazer as coisas no mesmo lugar. Vamos reconstruir. Pô, vai fazer a mesma casa que estava na beira do rio, de novo, para que ela, quando o rio encher, ela de novo se desmanche. Não, vamos renovar, cara. É uma palavra mais, sabe, mais forte. Tira. Blumenau fez isso em 83. Sim. Né? Blumenau, quando sentiu que o rio Itajaí subiu. Opa, vamos fazer quadra 2, quadra 5, quadra 7, né? Evitar que se tenha de novo desastres humanos, né? E perda de material. Né? Com certeza. Porque para recuperar o material também é ruim. Total. Né? Obviamente que isso aí tem uma série de especialistas para falar sobre isso. O que me cabe ali, o que eu estou vendo, é que a comunicação, ela é uma grande veia, porque a comunicação, nesse caso, ela também é saúde pública. E aí o outro projeto que a gente também levou, que acaba envolvendo um pouco o Alerta RS, é um projeto de educação vamos pegar a tua frase aqui do Brasil com S, tornar Brasil com Z. Todo mundo conhece a frase do McLuhan lá de um e-mail, né? É mensagem é um e-mail, enfim. E uma das questões que ele defende nesse artigo é: quando tu cria um novo meio para tu dissipar a tua mensagem, esse meio vai precisar de uma infraestrutura. Então, quando tu criou a rádio, chegou no Brasil, a televisão chegou no Brasil, aqui tu vai na URGS, tu vai na PUC, tu vai na Unicinos, enfim, tu vai nas grandes universidades, e aí tu vai ter um curso de jornalismo, um curso de engenharia, o cara que vai ter antena. Mas esse Brasil com Z, dessas questões de todas as mídias digitais, onde é que tu bate para chegar nesses profissionais que estão criando essa infraestrutura do mercado? Aonde que tem a pessoa que é especialista em ad manager? A especialista, até SEO já tem algumas coisas, mas a especialista, alguém de fill rate, alguém de RPM, ECPM, enfim, todas essas linguagens, essa sopa de letrinhas que tem no digital. Isso estou só falando uma parte, ou alguém que possa transformar uma rádio do interior, estava falando com o REC lá da GERT, né, um abraço lá pro REC, falou assim, pô, quantas rádios tem que não tem ainda um estúdio digital? Se ele for comprar uma questão de fone, microfone, qual que é o melhor? Ou qual que é o melhor dentro da possibilidade de custo? Ele vai no Paraguai. Ele vai no Paraguai, mas será que ele pode resolver só com o YouTube, com o microfone de lapela? Será que isso é melhor ou não? Será que isso pode ou não? Quem tem essa informação? Então, a gente com a Premium Ads e com a Digital View, a gente vai lançar em março a primeira escola aí com certificação, né? A gente está ali pegando um selo junto com a Anamid, que é a Associação Nacional de Mídias Digitais, e aí estamos convidando uma série de empresas líderes dos setores, Taboola, MGID, SeedTag, Magnite, obviamente o Google, para o próprio ecossistema, com os seus profissionais, começarem a dar aulas, criar trilhas nisso e realmente dissipar, desmembrar isso. Vai começar por onde? Não, vai ser EAD, isso, e aí a gente quer realmente criar convênios com as associações, como uma GERT aqui, ou com outras associações, mas principalmente chegar na iniciativa privada, que foi a tua questão. Então, como é que a gente está olhando isso? Eu brinco lá que eu não estou no ramo, às vezes, da comunicação, às vezes eu falo que eu estou no ramo da fé, sou um jesuíta aqui, né? A gente fica fazendo a mesma missa todos os dias.
É o mesmo a questão. E aí sai alguém, tu tem que falar a mesma Só coisa de não novo. fala vinde a mim, né? Não, isso aí, não, mas é um filme talvez como se fosse a primeira vez, sabe? Tu explica tudo, no outro dia o pessoal, o que tu falou mesmo? Só que faz parte do ecossistema. A questão digital ainda ela é nova, a gente tem várias gerações aqui. E essa questão da mídia digital, ela é muito fragmentada. E aí, isso também que esse Brasil conhece com o Zé que tá trazendo, que não é só a questão da televisão, é que para tu ter a totalidade da mídia que tu tinha na década de 80, tu vai ter que falar com cada vez mais canais, entendeu? Porque tu tem cada vez mais nichos, e não é uma coisa que... A tecnologia, ela não... É muito questão que nem o paladar, tu não tem retrocesso. Mas depois eu brinco, que a pessoa experimenta, ela não volta. Quando tu fez a ITS, né, existiam 6 veículos. Isso. Hoje tem 1 milhão. Não, 1 milhão. E aí é uma disputa hoje de canais, de plataformas, de como é que tu vai isso, como é que tu vai conhecer o teu usuário. E se tu quiser te manter nesse mercado, aí tu falou da fome, da questão, é que eu gosto muito da comunicação, sempre gostei. Até devia ter gostado mais do mercado financeiro, né? Já não estaria mais aqui. Mas gosto da comunicação. Mas Singapura deve ter te atraído mesmo. Não, Singapura é um polo realmente fantástico, é o polo de entrada para a Ásia. A Ásia é muito diferente. E aí uma questão que eu faço uma provocação, que eu tive essa provocação com a questão da Ásia, né? A Sônia, que é a líder global da companhia da Premium, ela me perguntou assim, quantos clientes a gente tem lá no Brasil com a Premium e tal? Eu falei, olha, a gente tem mais ou menos ali uns 400. Ela, pô, legal, 400 clientes recorrentes, pô, uma bela carteira. Eu falei, uma bela carteira. Mas eu tava falando assim, mas no sentido de, pô, a gente é muito bom, a gente, pô, sim, quantos tesão. Ela, pô, que legal, e quantos na América Latina vocês têm? Eu falei, América Latina é pouco, o Brasil é 90%, porque o Brasil é muito grande. Então, quantos habitantes tem? Eu falei, a gente tem lá 220, 240, a gente é pentacampeão. Ela, pô, que legal. Mas não dá pra expandir mais no México, não dá pra expandir mais nos outros lugares. Eu falei, pô, é difícil por causa do idioma. Ela, pô, pois é. Aí eu fiz a besteira, mas que foi algo que me marcou muito, tá, como profissional. Perguntei pra ela assim, e quantos clientes a gente tem aqui na Ásia? Daí ela, a gente tem 10 mil. A gente vai chegar em 12 mil no ano que vem. Ou seja, em 8 meses chegaria a 12 mil. Ou seja, só o crescimento dela era 5 vezes mais do que eu já tinha aqui. Eu falei, que legal, né? Mas é que a Ásia é muito grande. Pô, a gente tá no Vietnã. O Vietnã tem 120 milhões de habitantes, é metade do Brasil. E a gente já tem mais do que 4 mil clientes aqui. Eu falei, mas é que o idioma, né, na Ásia... Não, aqui na Tailândia já fala outro idioma. E a Tailândia, a rivalidade é pior do que Brasil e Argentina. Aí eu... mas aqui vocês têm o efeito de ter um CRM muito grande. Não, a gente nem tem CRM, a gente trabalha tudo com Google Sheet mesmo, na mão. Eu falei, mas e o idioma? Não, a grande parte da nossa carteira é americana. Porque a gente... Ou seja, a questão é... A cultura deles é objeção, é possibilidade. Não me dá desculpa, me dá um modo. Não tem algo que a gente não possa construir. Porque eu estava achando que os meus 400 clientes numa Premium, no Brasil, era suficiente. Aí tu falou de fome, de cultura, ela falou assim, pô, vocês nasceram no Brasil, por que tem poucas empresas no Brasil no mercado digital que estão em todo mundo? Porque o Brasil tem um dos passaportes mais amigáveis do mundo. Vocês são latinos, mas o Brasil ele tem várias culturas. Vocês têm o japonês, vocês têm chineses, vocês têm italianos, vocês têm espanhóis, vocês têm portugueses, vocês são uma cruz de várias etnias lá. Por que não tem uma grande empresa do Brasil de tecnologia no mundo como um Facebook, enfim, qualquer... E eu falei, pô, tem algumas lá, mas por que vocês não se provocam para ser também uma grande empresa nisso? E essa conversa me mudou muito, que foi uma conversa de, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de pessoas e aquilo que tu te coloca de limitador. Eles estão lá, em Singapura, que é uma cidade-estado com 6 milhões de habitantes, estão em Hanoi também, no Vietnã, mas é uma empresa que tem um mercado mundial. Então, assim, eu voltei para cá com esse desafio de por que não ser mundial? E aí, nisso, eu falei assim, eu vou também fazer a minha outra empresa, a Digital View,
e a gente vai empurrar isso de uma outra forma. Então a gente criou a DigitalView em março agora de 26 e a gente, nasceu do zero ali. A gente hoje está com uma gama aí... Quem é a DigitalView? A DigitalView é uma empresa que está no mercado de marketplaces hoje, né? Muitas pessoas conhecem como uma questão de mídia programática, mas a gente hoje não coloca assim. A gente realmente tem todo esse know-how do que eu vim da Premium Ads, de conhecer vários veículos. A gente traz muitos veículos, então a gente é uma empresa de marketplace de mídia regional. Então, porque mídia programática, às vezes a pessoa confunde com a forma com que faz. Mídia programática é tu ter veículos, bons veículos e fazer isso tudo ao mesmo tempo. Marketplace hoje não virou uma coisa que está sendo perigosa? A gente está vendo isso no varejo. A Magalu fracassou nisso. Assim, o nosso marketplace, né, ele é conferido... Desculpa eu te fazer essa pergunta, mas... Não, se é uma dúvida, eu tô aqui para esclarecer. O nosso diferencial do marketplace, ele é de você estar sendo veiculado em veículos confiáveis. O que a gente coloca, porque assim, segundo a ANA, Agência Nacional dos Anunciantes, quando tu faz uma mídia programática, tu roda em, às vezes, mais de 20 mil players. Como é que tu vai conseguir fazer uma boa mídia em 20 mil players? Então, dentro de um ecossistema homologado pelo Google... A ANA é mais forte que a ABA? A ANA é uma agência nacional e internacional, tá? A ABA não. A ABA Brasileira. É brasileira, tão forte quanto. Mas esse dado que eu tenho, pelo menos da minha cabeça aqui, que eu olhei a fonte, a ANA, ela vem trazendo isso. Então, a mídia programática, eu acho que ficou uma questão muito pejorativa de tu fazer... Para mim, muito pejorativa. De tu fazer uma mídia sem tu conhecer o veículo. E tu confiar somente na programação do algoritmo. O marketplace, na nossa visão, ele te traz a segurança de tu fazer programaticamente vários veículos ao mesmo tempo, mas tu conhecendo cada veículo. Tu tendo uma auditoria de cada veículo. Com pessoas e também com as máquinas. Então, assim, dentro do nosso ecossistema, o Google é o grande validador disso. Então, esse daí foi uma questão que a gente acredita muito que foi um elemento de um sucesso nosso. A gente iniciou a empresa esse ano, a gente deve terminar o ano com um faturamento de 7 milhões, então foi um crescimento super rápido. A gente pretende dobrar no ano que vem, chegar em 14 milhões. Eu não sei se a gente vai sustentar essa PG, essa progressão geométrica, mas a gente está trabalhando muito para isso. E aí, dentro desse ecossistema, a gente também criou a Paid Signal. Fala que tem muita fome, né? Muita questão, então a gente criou mais uma ferramenta que é focada só para publishers, só para quem é dono de sites, de comunicação, de entretenimento, de finanças, que é uma ferramenta que ela já nasce em 4 países. Então a gente fez um super acordo junto com a MGID, uma outra empresa do setor. Então eles estão nos dando um super apoio, já compraram assinaturas nossas, então a gente está nascendo aqui no Brasil, no Peru, na Colômbia e no México. Então também é uma outra empresa dentro desse guarda-chuva de DigitalView, que a Paid Signal ela faz o quê? Ela mostra para o publisher o que está acontecendo com a audiência. Então ele é um produto de analytics, né? Ou de analytics, produto de estudo da audiência. Porque a gente está passando por uma crise editorial, que a audiência vem sendo muito disputada e dissipada com as ferramentas da IA, mas se tu não tiver algumas ferramentas que tu entenda a tua audiência, realmente, porque o GA4, que é o Google Analytics do Google GA4, ele foi feito para o e-commerce. Então ele não tem funcionado muito bem. Tu tem só 2 grandes empresas no mundo, a Chartbeat e a Marfil, que fazem isso com primazia. Só que é tudo em dólar, né? Então para o mercado da América Latina, que é um mercado ali com moedas não tão valorizadas, é um grande problema. Então a gente criou um produto de democratização analítica. Um mercado pobre como o nosso, num mercado que entende pouco disso, como fazer sucesso? Então, e fazer com que as pessoas se convençam de que realmente isso é espetacular. O convencimento, ele vem da dor, né? Não vem de outro... Tu aprende pelo amor ou pela dor. E geralmente, a gente acaba indo pela dor. Tu acha que eles gemem? A dor ensina a gemer, né? É isso que a gente vê nos caminhões aí. Então, assim, a sobrevivência desse setor... Porque o digital ele não vai acabar, né? Tão cedo. Os portais de notícia, por mais que estejam se transformando, eles vão continuar existindo, eles são grandes faróis de referência
de se é fake, se não é fake. Então, assim, eu acredito que essa questão dessa dor, ele vai vir por também desse projeto nosso de educação, né? A gente tem esse projeto de educação, de ensinar isso, e para ele se manter sem dados e sem informação, tu não consegue crescer deliberadamente sem... Por exemplo, a gente brinca ali, né? Não é porque o taxista ou motorista de Uber que tá há 20 anos dirigindo vai pegar uma Ferrari, uma McLaren e vai sair a 400 por hora. Naqueles carros lá de 400 por hora, tu tem alguém falando no teu ouvido tu tem um dashboard falando 2, então assim, tu não consegue crescer mais sem essas ferramentas. Então, o que a gente está criando para o mercado é uma ferramenta de democratização analítica para editores, para jornalistas. Os jornalistas hoje, eles criam sem entender o que está acontecendo, é muito vozes da minha cabeça. Então tu não sabe quem criou mais conteúdo, qual o jornalista que criou mais, o que agora, nesse momento, é a trend que tu pode fazer, o que teus concorrentes estão fazendo ao mesmo tempo. Então, assim, o Jobs, ele fala muito isso, né, que ele achava que a internet seria muito legal, porque uma das propriedades da internet é, se a gente for correr com um cachorro, um avestruz, eles vão nos ganhar. Mas o ser humano, ele é capaz de criar uma bicicleta, criar uma motocicleta e superar eles. Então, sem equipamento, sem dados, sem máquina, tu não consegue fazer isso. Então a gente está indo para isso. Eu ia te falar isso também. Nós vivemos um momento de muito menos informação do que se fazia. Hoje a gente está vivendo de opinião. E a opinião está gerando fake. Eu fico sabendo de uma coisa, eu não digo aquela coisa. Eu já digo aquela coisa na minha forma de entender. Sim. Então, isto está gerando fake. Né? Acho que não só isso, mas isso também. Sim. Mas se tu pegar os principais jornais hoje do país, né? Os que sobreviveram, né? Abre-se parênteses, né? Sim. Todos eles têm muito mais colunista do que notícia. Eu sei que eu acordo de manhã, não preciso ler um jornal. Eu abro minhas redes, estou informado. Né? Da forma que eu fui informado, não interessa. Eu estou informado. Sim. Depois eu vou filtrar. Sim. É verdade que o cara matou o fulano? Não, não é verdade. É verdade que aconteceu isso? Sim, é verdade. Isso é outro, né? Então, aquele hábito que nós tivemos sumiu. Eu vou, pum, eu estou na mão. Né? Total. A minha informação está na mão e é ela que tá me direcionando. Então, o que eu tenho notado é que se fala, hoje se lê muito mais opinião, que é errado, do que informação. E isso está deturpando o nosso negócio. E com a inteligência artificial, e ainda vem a quântica, né? Eu acho que a coisa vai piorar mesmo. Mesmo. Né? E isso me preocupa. E outra coisa que me preocupa muito, Reto, tu fala num troço tão gigantesco, tão bacana, tão querendo ser executado, e tão necessário de ser executado, aí tu pega um artigo que eu li no Estadão, né? Para se falar sobre os juros do Brasil, que é uma coisa astronômica, né? Que o cara compra um risoto em 6 vezes. Sim. Pagando 1,5% de juros ao mês. Sim. E come em 20 minutos. Sim. Então, o país que está enfrentando esse tipo de coisa, cara, o que vocês estão fazendo é... Não, é um desafio, tá? Aqui tu me trouxe várias questões aqui, eu vou tentar passar também a minha opinião sobre... Não, mas isso. tu é o entrevistado, eu tô só largando. Não, é um bate-papo aqui, né? Se o pessoal tiver paciência para me ouvir aqui, porque tu é a audiência, né? Eu acredito em alguns pressupostos. Eu acredito muito na questão da educação. Eu acho que a parte da educação
é realmente a grande plataforma de infraestrutura, que não é simples nem de pensar, muito menos de se fazer, mas a gente está enfrentando na questão do Big Data, que vem, então, vários Vs, mas eu gosto muito dos 3 principais Vs, que é a variabilidade dos meios, a velocidade dessas informações e o volume de dados que gera. Isso tu é plenamente asiático. Então, assim, quando Esses 3 Vs teus, esses 3 Vs eu aprendi exatamente isso. Por que a Ásia é muito mais veloz do que nós? Porque eles pensam assim. mas Né? é o que nós a gente... pensamos em passado, em política e dinheiro. Sim. E eles não. Nós pensamos nos P's de merda. Eu acho que tudo é válido, assim, eles também têm uma outra realidade lá. Eles são... Mas focado nesse ponto aqui, né, da educação e da informação, eu sou muito fã de um outro gaúcho aqui, não conheço ele, mas se vazar o corte, chegar nele, já fiz vários cursos com ele, mas o Capra, aqui, que tem o Instituto Capra de Dados, essa frase dele da democratização analítica... Sou um dos idealizadores dele. Eu peguei essa frase ali com ele, eu acho um cara sensacional. E nessa questão desse Big Data, desses 3 Vs que a gente acompanha e vê aqui, ele mesmo fala isso, e eu acredito vendo que o grande desafio hoje para os usuários com tanto volume, o desafio não é mais o Big Data, é transformar isso no Small Data. É uma das primeiras questões. Porque tu tem muito volume, tu vai precisar diminuir isso. E aí, quando tu diminui isso, eu acho que essa é uma das questões também dos veículos. Os veículos também precisam ser os novos influenciadores também, porque precisam ter faróis nessa questão de informação. E eu falo os faróis na questão do barco e da ilha, porque tu não dá para confundir uma escuridão, aquele navio que pisca e tu fala, sai daí. Porque a ilha, aquele é o farol que ele não muda. E essa ferramenta que a gente está trazendo, acreditando na educação e acreditando nos dados, ela é muito poderosa. Então a gente realmente está acreditando que a gente está fazendo algo muito maior do que a gente mesmo tem capacidade de fazer. Mas a gente está acreditando com as competências do nosso time, a gente está vendo esses sinais de, é uma ferramenta que vai ser iniciada em setembro, isso para o mercado editorial, a gente vai fazer um lançamento dia 18 de setembro lá em São Paulo, com presença... Tu tá sempre convidado. E a gente vai estar fazendo isso lá, depois a gente vai fazer um grande roadshow, e já é uma ferramenta que ela nasce em 4 países, com mais de 50 publishers embarcados. Então se tu vai me perguntar assim, tu acredita que esses publishers vão adentrar esse projeto? São 50 publishers. E alguns publishers líderes de mercado, que já estão nascendo junto com essa ferramenta. Ou a ferramenta está já nascendo junto com esses publishers. Tu acredita em publisher ou em creator? Eu acredito que os publishers sempre vão existir. Os creators é uma nova forma de comunicação, assim como o retail media, muitos varejistas já estão virando também produtores de conteúdo. Então, assim, acho que a questão do conteúdo hoje, vai precisar saber quem produz informação, acho que o conteúdo ele é uma questão muito ampla hoje, né? Então ele precisa ser discutido o que um creator ele realmente produz. Ele produz opinião, ele produz informação, ele produz informação com produto. O que é isso? Eu acho que isso daí vai precisar ser discutido. Eu acredito muito nisso, né? Criei uma associação também, dentro de todas essas questões, que foi a ANBP, Associação Nacional de Publishers, foi fundada em 2024, lá em Brasília, junto com o secretário de comunicação, inclusive foi antes até da enchente aqui, em 2024, que era o Paulo Pimenta, depois ele virou secretário aqui. A associação cresceu e aí depois a gente foi incorporado pela ANAMID, que é a Associação Nacional de Mídias Digitais. Agora a gente tem uma vice-presidente de publishers, do qual eu sou o vice-presidente dessa cadeira. A gente está fazendo também um projeto de educação grande no Brasil nisso, né? A gente teve um evento agora em Porto Alegre, agora aqui, um Find aqui que movimentou bastante o mercado gaúcho. Então, eu estou sentado hoje realmente... Find. Aí depende do Brasil se é com S ou com Z. Mas eu realmente estou participando com uma frequência e com uma energia muito grande nesse setor. Então a gente está lá presente numa associação grande, está liderando essa parte da Digital View Media, que leva esse marketplace até o mercado anunciante, fazendo algo diferente que a programática não faz. Eu falo que é uma outra categoria no mercado programático. Tem o programático e tem o marketplace de veículos, né? Dentro do Google, o pessoal fala muito sobre isso. O Breno, que era o líder do DV360,
agora saiu do Google e foi para a Netflix, ele falava muito isso. Mídia programática é pejorativo, a mídia programática foi confundida com veículos. Netflix vai dar um pulo incrível. Eles compraram agora, né, para quem não sabe, os direitos de transmissão dos jogos femininos da Copa do Mundo. Então você vai ver pelo Netflix. Então, para finalizar essa questão da opinião, né, o João Paulo Sartre falava muito isso, né, que era muito legal todo mundo ter acesso, mas tem muita gente que não tinha capacidade de emitir a sua opinião. Então a democracia dessa informação também permite quem não teria a menor condição também emitir sua opinião. Então acho que grandes filtros, eles vão ser necessários, e eu acredito que como vai ter muita gente fazendo a mesma coisa, a gente precisa realmente criar critérios, as associações, as entidades, o governo precisa realmente separar o joio de trigo. Porque a gente estava numa polêmica agora do Discord e tal, e é tudo uma questão de vai proibir ferramenta. Eu acredito que não tenha uma condição só da proibição. Acho que a proibição sozinha ela não educa e ela não resolve o problema. Porque às vezes tudo que é proibido às vezes acaba gerando um desejo de querer chegar de outra forma. Tá falando do Discord, ferramenta? O Discord que teve uma polêmica de crianças, de suicídio, de assédio. Então, assim, eu acho que a gente está numa questão... A gente está desse lado de plataforma, de conteúdo, de informação. A gente não é um produtor, mas a gente está dentro desse ecossistema em que o nosso trabalho é muito sério, porque quem está na comunicação, quem está vendo essa mensagem aqui, às vezes se tocar uma vida, tu já mudou um dia. E a gente não tem noção do que a gente está produzindo, aonde vai chegar. Eu então acho tem que ter uma responsabilidade muito grande. O fracasso e as necessidades criam culpados. Entende? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul vive 2 momentos de Covid e enchente. E não esquece isso. O Brasil esqueceu. Sim. Agora o Rio Grande do Sul vive o problema das Bet. Bet é o grande culpado pelo endividamento, não sei o que. Então, né? E o Brasil também começou essa onda de que a Bet é a coisa. Aí o jogo do bicho vai lá no Rio de Janeiro e derruba as bets da comunicação de OH. Né? Um país que em 1492, com a carta, né, começou já a fazer jogo. Sim, o jogo do bicho surgiu lá no zoológico, né? Com o mexicano do jogo do bicho. Como é que, sabe? Então, essas coisas me preocupam muito e me deixam, assim, incrédulo com os... Porra. Cara, como é que eu sigo? Assim, né? Eu não sou um... Não, eu não tô... Eu tô te dizendo assim, como é que eu sigo, cara? Pô, até agora estava certo. Daqui a 5 minutos não está mais certo. Mas essa é a dinâmica do mundo. Mas essa dinâmica te tira o foco, cara. Não, assim, acho que eu entendi o que tu tá me falando, mas aí eu vou te trazer uma questão que eu gosto muito desse autor, né? Para mim ele é um clássico, mas pouca gente teve acesso a ele, então faço esse convite para quem está nos assistindo. Se chama Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. Foi feito, se não me engano, antes de 1789, antes da Revolução Francesa. E a servidão voluntária, o conceito desse livro é o seguinte: porque um comanda muitos, a gente já sabe. Mas por que vários deixam ser comandados por um? Então ele fala muito sobre essa questão da história, e aí no popular ali, o Simpson, o Homer, ele fala assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, mas o que ele traz na obra de uma profundidade muito maior é que é sempre muito difícil tu te colocar como um protagonista do teu fracasso. É sempre mais fácil eu estar num ecossistema em que eu aponte para foi o presidente, foi o governo, foi uma entidade, nunca fui eu. Então eu só estou te trazendo isso porque não é uma questão apenas do Rio Grande do Sul, é uma questão humana e que nesse discurso da servidão voluntária já está lá apontado. E o que eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer é educação, são esses bate-papos, são essas questões para a gente realmente melhorar o que a gente tem aqui no Brasil. E eu gosto mais de um pensador, que é o Descartes. E o Descartes sempre falava uma questão que eu acho que é muito interessante, que ele falou assim, o maior problema do mundo é o seu.
porque só cabe a ti resolvê-lo. Então, às vezes a gente fala, pô, tem vários problemas grandes, mas se a gente conseguir melhorar um pouquinho, todo mundo, tem outro livro que é fantástico, que foi feito por um médico que criou o Instituto do Gapminder, que é um dos maiores institutos de dados hoje do mundo. Ele é Factfulness, né? O nome, né? A arte libertadora de viver sob o olhar dos dados. Então ele faz uma provocação simples. Se tu melhorar 1% ao longo do mês, tu melhora 12% no teu ano. Se tu melhorar 10% no teu mês, tu melhora 120% no teu ano. Então, eu acredito muito nesses pequenos movimentos em que a gente vá melhorando. E esse livro, que é muito de dados, ele começa com uma prova. E ele pergunta assim, a mortalidade infantil, ela melhorou ou ela piorou desde a década de 80? Quando tu olha ali, tu vai ver que melhorou muito. Só que é um conceito um pouco complexo, porque pô, como é que tu melhora algo que é muito ruim, né? Então ele falou assim, pô, é mais ou menos para tu entender isso, é um ponto que, pô, tu tem uma criança que tá um bebê recém-nascido que tá numa UTI. É bom ou é ruim? Pô, ele tá lá brigando pela vida. Então assim, pô, se ele já tá numa UTI, ele tem uma chance de melhorar. Então é bom, ele não teve um óbito ainda. Então assim, as coisas elas estão em evolução. Então ele mostra isso na mortalidade infantil, na educação da população jovem, por exemplo, as catástrofes climáticas. Ela é maior ou ela está menor? Nos dados, elas estão menores do que antes. Só que o que a gente tem a mais do que a gente não tinha antes? O poder da comunicação e de chegar tudo cada vez mais rápido. Então, antes, quando eu estava sem esses dados, eu sabia somente de Porto Alegre, eu não sabia nem de Caxias. Nem de Porto Alegre, sabia da tua rua. Eu sabia, não. Agora eu tenho informação, nossa, aconteceu na China, aconteceu em tal... O mundo, eu me lembro que eu estudava globalização do mundo. Esquece, hoje não tem mais estudo, hoje já nasceu assim. Então assim, a gente encontra cada vez mais vários problemas novos. E para problemas novos, a gente não tem como combatê-lo com velhas políticas. A gente vai ter que ser transformado por isso. Então, o que eu gosto muito de uma mentalidade é como é que tu vai resolver, e aí falando do nosso negócio, que é o que a gente pretende resolver com a Digital View Instituto, que é a nossa academia, e também com a Premium, como é que eu resolvo problemas digitais com uma mentalidade analógica? Tu não consegue. Se eu tiver uma mentalidade analógica para eu resolver um problema digital, eu paro no meio do caminho. Mas eu digo uma coisa, correto? Tá dizendo. Mas eu digo uma coisa que o passado serve como referência. Totalmente. Agora tu tem que olhar para frente sempre. Totalmente. Tu não pode olhar para o lado. O lado te perturba. Totalmente. O lado te destrói. É que a grande competição, a grande comparação tem que ser contigo mesmo. Né? Por exemplo, escrever de lápis e caneta. Eu exercito. Sim. Eu não escrevo um texto meu sem ir para o papel. Depois eu vou para o Note. Por quê? Porque isso me exercita. E eu estou vendo que eu não estou tão errado, porque a Finlândia, que eu moro, né, e a Suécia estão fazendo isso. Voltaram para o papel. Sim. Né? A venda de papel aumentou. Nós tivemos um amigo nosso que teve problema de bobinas. Sim. Por quê? Porque começaram de novo a ser vendidas papel no mundo. Entende? Então, isso é ótimo. Isso é ótimo. Tu tem que desenvolver tudo. Eu só acredito naquilo que tu tem conhecimento, cara. Totalmente. Aquilo que te traz conhecimento. Aquilo que te força a entender as coisas. Porque se tu não entende, sai fora do jogo e... Totalmente. Qualquer caminho vai servir, como o pessoal fala por aqui. Vai capinar, não enche o saco, né? Guriazinha, que tempo nós estamos? 49. Então tu vai dar um tchau. O que eu vou fazer? Mas obrigado aqui, Nenê, pelo bate-papo aí. Sempre um prazer estar contigo aqui. Eu sei que o teu tempo é uma loucura. Não, só tô falando que eu tô que nem o pai do Cris, né? Com 2 empregos, né? Que nem o Júlio, né? Mas a gente segue aí. É sempre bom te ver no mercado. A gente tem um carinho muito grande por ti, um respeito. Tu é um dos faróis aí do mercado da publicidade gaúcha, né? Acho que isso aí foi tudo mérito da tua história, da tua trajetória com
uma grande reputação e uma questão que eu vejo muito tu e gosto muito do Silvinho também, o Silvio Silva, deixar um abraço para ele, que são pessoas que quando vão no mercado, todo mundo tem uma gratidão porque vocês ajudaram muito as pessoas que estão nesse mercado, nessa bolha nossa aqui, a estarem no local, a estarem em algum trabalho, a ajudar até passado por uma grande transformação. E aí eu fico num pensamento aqui, quantas transformações tu já viu? E tu acha que essa daqui a gente não vai resolver de algum modo? Claro que Vamos resolver. Então, é isso, tem que encarar com coragem, com e contigo boa fé, eu acredito mais lá. ainda, porque tu é um cara... Estamos aí trabalhando. Tu é um... Quem dera. Obrigado, pessoal. Tu é um loucão. Valeu, Nenê. Beijo, Obrigado. querido. Valeu. Valeu.